hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o original, né? O vô Osair. Onde ele nasceu, qual data que ele nasceu? Então, o original, ele nasceu no dia 12 de abril de 1939. Nasceu em casa, né? Naquela época não fazia pré-natal, nada disso, e a mulher ficava grávida e tinha o bebê em casa, com a comadre, com a parteira, com quem sabia mais ajudava, e assim ia. E a avó Helena, que era a mãe dele, ganhou ele em casa, ali no Guaraituba, Uhum. dia 12 de 1939. Tá, ele nasceu ali na casa da avó Helena, ali no Guaraituba. E daí a infância dele, ele passou toda ali no Guaraituba? Tudo. Ele nasceu, se criou, foi para a escola ali, né? A vida inteira dele foi ali no Guaraituba até se casar. Desde que ele nasceu até se casar, ele morou ali. Ah, ele estudou até que ano? Naquela época, filho, era muito complicado a escola, né? Ele foi até o quarto, chamava-se quarto ano primário. Ele fez o quarto ano Uhum. primário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Como se fosse Fundamental 1 hoje, mais ou menos. Seria o Então, Aham. tá, ele foi mais assim alfabetizado, depois já começou a fazer outras coisas. Já começou a trabalhar. Já começou a trabalhar. Tá. E daí o vô, ele contou algumas histórias de infância pro pai? Então, ele era um cara extremamente trabalhador. Nossa, era uma máquina para trabalhar. A vida inteira trabalhando, até um pouquinho antes dele morrer, enquanto ele estava conseguindo se arrastar, ele estava indo lá trabalhar na chácara lá. A vida inteira daquele homem trabalhando, eu nunca vi ele ficar sem trabalhar. E, claro, ele trabalhava muito quando a gente era molequinho e tal, e eu adorava ir trabalhar com ele, a gente trabalhava muito ao lado dele, e enquanto a gente trabalhava, ele contava histórias para nós, assim, trabalhando, carpindo, roçando, ou debulhando milho, tratando dos animais, e, enfim, todas as coisas que a gente fazia, pelando porco, fazendo linguiça, e todas as coisas que a gente fazia, e a gente trabalhando com ele, e ele era muito brincalhão, ele era assim, um homem muito divertido, muito alegre, tinha que se cuidar com ele porque ele era muito malandrinho, sabe? Ele fazia sacanagem com a gente, se ia sentar, ele puxava Uhum. a cadeira, é, põe a troça em cima para você sentar em cima, sabe? Ele daí chorava de rir, sabe? Aí, aí quando puxar a cadeira que você caiu, o que aconteceu, cara? Você tá meio bêbado? Ele era muito brincalhão, ele era muito divertido, sabe? Ele tá sempre de bom humor. E eu gostava, assim, de trabalhar com ele, e ele sempre trabalhava contando histórias para mim. Então, história de infância, assim, eu me lembro de muitas histórias que ele contava para mim de quando ele era criancinha. Vou contar algumas para você. Me lembro de uma que ele contava, ele era um menininho, ele mesmo fala que ele era terrível, ele era o mais velho, né? Ah, Ele era o filho. quantos irmãos que ele tinha? A verdade, a Vailena teve, acho que uns 3 ou 4 que morreram pequenininho. Teve, acho que um ou dois antes dele. Naquela época nascia em casa, filho, e era daquele Uhum. jeito, né? E aí a criança morria logo após o parto, por infecção, por uma série de coisas e tal. Era uma coisa muito triste, assim. E era todo mundo assim. E aí, dois irmãozinhos dele, um, se não me engano, se chamava Osíris, a outra, acho que era Daíles. Eu acredito que esses dois eram mais velhos do que ele. Eu não me lembro agora de memória, mas eu sei que ele tinha irmãozinho, um ou dois mais velho do que ele. Mas que se criou, ele era o mais velho. Ele era o mais velho. E depois dele E foram quantos? Quatro? ele daí teve a Zaíla e a Zelinha. Se criaram três. Ah, Duas tá. mulheres. Ele era o mais velho, a Zaíla era a segunda das que se criou, né? E a Zelinha era uma temporãozinha, que era a bebê dele, da Vailena. A Tá, Zelinha tinha menos de. antes de entrar nas brincadeiras de infância dele, da onde que surgiu esse nome? Não, porque ele é o primeiro, né? É o primeiro dos Osair. Esse nome a avó Helena tirou de onde? Eu fiz essa pergunta para a Vailena, sabe? Quando a avó era viva. E aí um dia eu sempre ia lá ajudar ela e tal. Daí à noite ela fazia uma janta muito gostosa. Eu adorava a menestra que ela fazia, a sopa de feijão, sabe? Mas pense num troço gostoso. E ela sabia que eu gostava Uhum. muito.
noite ela fazia aquela sopa de feijão, sabe, assim, com aquele caldo grosso, com macarrão feito em casa, sabe? Ela não fazia o macarrão. Pense num troço gostoso, cara. Eu me acabava de comer aqui. Com a torradinha que ela não fazia, sabe? Que delícia, cara. E daí eu ficava conversando com ela e ela ficava contando essa história para mim. E Mas daí eu fiz essa. o pai perguntou quando o pai era criança ou já adulto? Não, eu era rapazinho. Aham. Eu era rapaz, 12, 13, 14 anos por aí. Acho que uns 14 anos que eu ia ajudar ela lá. As férias, eu ia lá ficar uma semana ajudar ela lá para ajudar ela com tudo, assim, sabe, no quintal, arrumar cerca, essas coisas tudo e tal. Mas, enfim, daí um dia eu fiz a pergunta para ela, falei, vó, assim, ó, quem que deu o nome pro pai lá, pro original, né? Quem deu o nome pro meu pai? O nome de Osair? Foi a senhora ou foi o Volico? Ela não, fui eu. Fui eu que quis escolher esse nome. E da onde que a avó tirou esse nome? Que é um nome diferente, eu nunca vi esse nome em lugar nenhum. Ah, sabe, tinha uma revista que uma comadre, não sei, ela falou o nome da comadre lá, não sei o quê, e tal, veio visitar ela, e aí trouxe uma revista e deixou para ela aquela revista, uma revista. E daí a comadre foi embora e deixou a revista de presente para ela ali. E daí ela começou a folhear a revista, e segundo ela, tinha um bebê muito lindo na revista, que o nome do bebê era Osair. E ela achou aquele bebê lindo demais. E aí, em homenagem àquele bebê chamado Osair da revista, ela deu o nome do meu pai de Osair. E Olha, aí veio o nome no original. Isso foi o que ela não contou para mim. ela Que o falou nome que revista do que era? não, Revista. essas revistas, eu não me lembro se ela falou, não me lembro, ela não deve ter lembrado também. Mas, tipo, naquela época tinha manchete, coisas assim, então essas revistas. A revista, e segundo ela, tinha esse bebê muito lindo. A revista, que o nome do bebê era Osair, ela gostou muito do nome, e o bebê era muito lindo, e isso inspirou ela a dar o Aham. nome para o meu pai. Segundo ela, estava grávida quando ela ganhou a revista e tal. E aí, aí disse que ela pensou, quando meu bebê nascer, se for um menino, eu vou dar o nome de Osair. E aí era um piazinho, ela deu o nome de Osair. Aham. E o pai lembra de alguma traquinagem que o vô contou que ele fez de criança? Ah, um monte, um monte. Ele gostava de contar as traquinagens dele e ria muito. Diz que ele era bem terrível, mas diz que pense num piazinho assim, virado nos avessos, de malandro, aprontador, diz que deixava a coitada da avó de cabelo branco. Ele mesmo conta aí. Eu tenho que pedir muito perdão para minha mãezinha, porque eu judiei demais dela. Uhum. Malandragem, assim, sabe? Traquinagem e coisas coisas de molequinho, assim, sabe? E uma delas, deixa eu ver se eu vou lembrar de algumas aqui. Quando ele era pequenininho, que eu digo assim, ele devia ter o quê? Talvez 3 aninhos. E aí a minha avó, claro, meu avô trabalhava e tal, na roça, tudo que era coisa, e a minha avó ficava em casa e tinha que fazer tudo o serviço de casa e cuidar das crianças, né? No caso, ele, que eu não sei, ele devia ter o quê? Eu acho que uns 3 anos mais velho do que a Zaida, que era mais velha do que ele. E, e aí a bebezinha, que era a Zaida, que tinha nascido, né? A bebezinha era bebezinha, devia ter o quê? 3, 4 meses por aí. E aí, naquela época, eles faziam a criancinha dormir na rede, sabe? Aquelas redes que é mesmo tecido, de palha, assim, Aham. sabe? Faziam palha. Hoje a gente tem as redes de tecido, né? Naquela época eles não tinham tecido, né? Era feito com palha de milho. Ficavam umas redes gostosas, bonitas, só que marcava tudo as costas da gente, né? Aham. E aí a avó arrumava a caminha para beber ali e punha ele para balançar a rede para fazer a irmãzinha dormir. E para ele aquilo era muito chato, né? Puta, mas disse que ele detestava. E a mãe, se não fizesse isso, ela passava. E a avó batia com chicote, cara. Com chicote, não, um chicotão. E pensa numa velha braba. Qualquer coisa ela estava passando o chicote. E ela batia a mão, sabe? Não tinha chororô, ela dava cada lambada nas costas, que era ficar vergão. E aí falou para ela, vai fazer tua irmãzinha dormir. E ele tinha que ficar lá, balançando a rede, e ela cante, que daí ela vai dormir. Ele pensou, o que é que eu vou cantar para essa miserável? É isso que ele cantava, Duma, bucuda, gaçada, Duma, bucuda, gaçada. E ele contou quem que era mais bravo, o Orides ou a avó Helena? A Helena, a Helena era muito brava.
Disparado. Por isso batia nele. Ele conta que muito raro o pai bater nele. Mas a avó batia 4, 5, 6 vezes por dia. Porque ele era terrível, né? Ele era tentadinho. E, e a avó vivia passando o chicote, não adiantava nada. Ele apanhava e aprontava de volta, e apanhava de novo. Ele disse que ele era terrível, mas pense num piazinho virado dos avessos. E ele judiava demais da avó. Aprontava e fazia arte, coitada da avó. Passava o chicote dele, não adiantava nada. E uma dessas que ele contava que ele disse que ele era novenento, que era durma, na verdade, durma bucuda desgraçada, durma bucuda desgraçada. Não ia falar direito, ele, durma bucuda agaçada, durma bucuda agaçada. Essa é uma das coisas que ele contava. Daí outra coisa que ele contava, que ele fazia as coisas de malandragem para a avó, um monte de coisa, quebrava ovo, ele sabia onde as galinhas botavam, ia lá, quebrava os ovos, a avó ficava louca com ele. E nessa época, eles moravam, o vô Severinho era vivo, sabe, quando ele era pequenininho. O Severinho era o pai do Volico. Como o Volico era o filho mais novo, a avó Helena e o Volico foram morar na casa do vô Severinho, que ele já era velhinho, viúvo. Então, o Lico, né, que era o Vorides, e a Helena, que era a nora, foram morar com o velhinho, para cuidar dele. Ah, então o Severo morava junto com eles. Morava junto com ele. A mulher do Severo era Elvira? Elvira. Ela era falecida já? Era falecida, ela faleceu bem antes do que ele. Não me lembro de memória agora, mas eu acho que uns... Na genealogia dá para ver bem claro, mas eu acredito que uns 10 anos foi antes do que ele. Mas faleceu bem antes do que ele. Daí o velhinho ficou cuidando. A avó Helena gostava muito dele. Muito, muito, muito. E ele gostava muito da avó Helena. Então, a avó Helena tinha ele como um pai. Diz que era muito bonzinho o velhinho. Diz que muito querido. E o velhinho adorava o neto, que era o original. Tinha loucura pelo neto. Daí sabe o que acontecia? O original aprontava, né? O safadinho aprontava, e quando ele ia que a viola estava em caco, que a avó corria buscar o chicote, disse que ele corria gritando: me acorda, padeio, me acorda, padeio. Saía correndo para perto do vô dele: me acuda, padrinho, que era padrinho dele, né? Me acorda, padeio, que a mãe quer me bater. O velhinho agarrava, abraçava ele e saía correndo com ele lá para o quintal. E a avó ficava com o chicote da mão: te pega, seu miserável, você vai ver se volta aqui. Que volta aqui nada. O padeiro ficava a tarde inteira com ele lá brincando. Quando voltava, a velhinha nem batia mais nele. Esse cara, ele aprontar quando ele podia, né? Que daí, de vez em quando, ela pegava ele de jeito, não conseguia correr para o padeiro. Mas quando ele podia, quando ele via a viola em caco, ele: me acorda, padeiro, me acorda, padeiro. O padeiro saia correndo com ele. E aí, não, comadre, não bata na criança, coitadinho, ele é pequenininho. Diz que a avó ficava dando pulo de brabo, rapaz. E ele no colo do padeiro, só olhando para... Terrível, terrível. Rapaz do céu, mas pensa que ele não contava. E ele contava essa história e ria, rapaz, ria, sabe? Ele, das artes que ele fazia, mas ele fazia cada coisa, sabe? Estragava as coisas da avó, fazia malandragem. Eles tomavam chimarrão, uma vez ele misturou a erva com sal e fazia mal, cara. Ele fazia muita malandragem. Pense num piazinho terrível. Ele deve ter dado muito trabalho para o avó Helena quando ele era pequenininho, sabe? Ele era pequenininho. Daí depois, quando ele cresceu, não, ele era um menino bom, assim, tá? Mas quando ele era pequenininho, era uma pense num piazinho que diz que o dia inteiro aprontando. A avó diz que ele ficava quietinho, a avó podia ver que ele estava fazendo malandragem. Mas o dia inteiro malandragem. Era terrível o tal do original. Os pais da Helena eram quem? Os pais da Helena têm uma história meio triste, filho. Ele era o Paulino Ferreira de Lima, um velho muito brabo. Acho que a Helena puxou pelo pai. Diz que era muito, muito brabo esse Paulino. Muito brabo. E a Marica, que era a Maria Borba Cordeiro, que era a mulher do Paulino, que era a mãe da avó Helena, disse que era muito querida, muito boazinha. Muito boazinha. Diz que a avó Marica era um anjo de boazinha, querida, doce, e o avô Paulino era terrível, brabo, velho,
sabe, pavio curto, sabe, bem difícil. E daí aconteceu o seguinte, eles moravam no interior de Campina Grande, ali, sabe, como quem vai para São Paulo, no Posto Alpino, à esquerda, ali, lá no sertãozão, eles moravam lá quando a avó era solteira. E aí o Volico ficou meio interessado nela e começou a rodear lá, sabe, meio que visitar e tal. E o avô Paulino não gostava do Lico, né, que era o rapaz, né? Uhum. Ele começou a perceber que o, que o Lico estava indo lá e os caras já sopraram no ouvido dele, ó, tá aí, tá meio desordem da tua filha. Aí disse que ele virou no bicho. Aí falou para o pai, disse, não, me dá confiança para esse cara que eu te passo o chicote. Se você der confiança para esse vagabundo, eu te passo o chicote. Não quero saber desse cara, não gosto dele. E se o velho não gostasse, podia largar a mão. Primeira coisa que tinha que gostar, o velho tinha que gostar do cara. Se o velho gostasse do cara, daí, né? Se o velho não gostasse, estava, pô, mas de jeito nenhum. E a avó Helena estava gostando dele, sabe? Mas o velho de jeito nenhum, o velho Paulino, mas de jeito nenhum, mas não ia com a cara do Volico, mas nem a pau. Daí disse que um dia o Volico foi por lá, não sei o quê, e o Volico, muito esperto, era muito amigo dos irmãos da avó Helena, do Nenê, do Bito, do outro chamado Lico também e tal. Vou lá e tal, fui conversar com os piá lá, não sei o quê, e deu um jeito, não sei como, ele falou para a avó Helena, ó, essa noite se fique pronto que eu venho te roubar. Na época É. chamava roubar, chamava o termo roubar mesmo. Se fique meio pronta, e marcou com ela, ó, se me espera ali, em tal lugar assim, que de noite vem ali, pego você, vem com o cavalo ali na fugindo. E fizeram isso, rapaz. Ela foi dormir, tranquila, pô, todo mundo foi dormir. Naquela época dormia cedo, escurecia, todo mundo ia dormir. Não tinha televisão, não tinha nada, não tinha luz elétrica. Quando estava começando a anoitecer, já estavam jantando. Terminando de jantar, tocar meia dúzia de prosa ali, tudo para tudo para a cama, né? Dormir. E disse que foram dormir e ela sabendo. Conforme combinado, no local que eles combinaram lá, ela arrumou a trouxinha dela, foi lá, já apareceu o Bolico com o cavalinho lá, pôs ela na garupa do cavalo e ó, pernas para que te quero. Quando o velho acordou de manhã, cadê a Helena? Cadê a Helena? Cadê a Helena? Todo mundo quieto, ele, pô, mas cadê a Helena? E ninguém queria falar para ele. Aí ele já começou a desconfiar. Cadê a Helena? Aí um dos filhos, olha, pai, eu não sei, nem a Helena, nem o Lico não apareceu por aí. Nós estamos achando que ela fugiu com ele. Diz que o velho ficou bravo. Rapaz do céu. Ficou muito bravo. O dia que eu ver esses dois, eu vou passar o chicote neles. Eu vou passar o chicote neles. Os dois vão tomar uma surra. E batia a mão, velho. Diz que ele foi atrás, tentou achar o Volico andou meio escondido dele. Ele queria dar uma surra de chicote no Volico. E na Helena também. E os dois fugiram lá para casa do Vocelerinho. Fugiram para lá e ficaram morando lá. E foi assim que começaram a história daí. Naquela época, né? Uhum. Daí casavam, aí Tá, mas casaram e daí tal. depois eles mantiveram contato com o Paulino ou não? Nunca mais, o Paulino nunca mais quis amizade com eles. O velho morreu sem falar com a filha e com o genro. Ah, então, no caso, o Vosair nunca teve contato com o avô Paulino. Paulino, nunca. Nunca teve contato com o Paulino, porque a Helena e o Lico, o velho não aceitava a presença deles de jeito nenhum. Mas Morreu sem aceitar. o Vosair conheceu a outra avó, a Elvira. Não, a Elvira, sim. A Elvira, eu acredito que sim. Sim. Ele contava dela que era uma morena, assim, meio gordinha e tal, muito querida. Eu acho que a Elvira ele conheceu. Uhum. Acredito. Quando ele nasceu, acho que a Elvira. Tem que ver na genealogia lá, filha, a data de morte da Elvira. Mas ele conheceu, sabe por quê? Ele conta até do funeral da Elvira. Naquela época, sabe, filho, o funeral era feito da seguinte forma: diz que tinha uma carruagem própria para o caixão, diz que tinha 6 cavalos brancos, coisa mais linda. Puxava aquela carruagem onde ia o caixão. Diz que ele lembra bem do funeral da avó Elvira, que foi com O 6 Severo cavalos. tinha dinheiro, né? Ele era um homem bem rico. Para a época e para os padrões daquela época, ele era um homem bem de vida, que se chamava na época bem de vida. Daí ele não Tinha muitos casou de terrenos. novo. Hein? Daí ele não casou Não, de novo. nunca mais casou. Uhum. Eu acredito que quando a Elvira morreu,
Ele já era velhinho. Velhinho Aham. que eu digo, mas ele não casou mais, não. Se a gente pegar na genealogia, a gente vê quantos anos ele tinha quando ela morreu. Mas ele não casou mais, não. Nunca mais teve. E o Vosair contou alguma história de adolescência dele? Então, filho, daí ele era um filho muito bom no seguinte sentido, porque sempre, desde menininho, ele era um animal para trabalhar. Trabalhava muito, 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 muito em casa, assim, tal. Daí, acho que com uns 12 anos, por aí, tal, já saiu da escola para ir trabalhar numa olaria. Ali no Guaraituba, sabe o Dalprá ali? Posto Tioari? Aham. Indo dali da nossa casa em direção a Curitiba, à esquerda ali, sabe? Onde hoje é um condomínio ali. Ali era uma olaria. Tudo aquele terreno ali era do homem ali, e tinha uma olaria muito grande ali. Meu pai trabalhou muitos e muitos anos naquela olaria. Mas trabalho braçal mesmo, sabe? Ele pegava o tijolo que estava sendo cortado lá, levava para empilhar, daí depois que o tijolo estava seco, ele punha na pilha, ajudava a carregar caminhão. Era trabalho grosseiro mesmo, trabalhava que nem um animal. Uhum. Assim, Ele trabalhou lá a partir de quantos anos? eu não sei te dizer, filho, mas ele saiu da escola para ir trabalhar lá. Eu creio que uns 12 anos, acredito, por aí. Aham. Mais 12 anos quando ele começou a trabalhar na olaria. Ele conheceu a avó com 18, 19, ele tinha? Rapaz, não, quer ver? Acho que ele casou com 18 e pouquinho. Acho Aham. que ele conheceu há 17 anos por aí. A avó era da mesma idade dele? A avó é a mesma idade dele, ela é, Um acho que um mês? mês mais velha do que ele. Ele Aham. nasceu 12, ela nasceu 19 de março e ele 12 de abril. Um mês. Então é Um 20 mês. dias. Aham. É, sabe? Os dois são de 39. Então, quando ele conheceu a avó, ele ainda estava na olaria? Ele ainda trabalhava na olaria. Trabalhava na olaria ainda. Mas ele trabalhava muito, cara. Serviço pesado mesmo. Por isso que ele era forte. Ele não malhava em academia, ele malhava nos, É. nos, nos carros, tijolo, E telha. ele sempre teve aquele barbão dele? Bigode? Sempre teve bigode. E antigamente ele usava barba bem longa mesmo, sabe? Ah, é? Tinha um barba. Tanto é que quando eu era pequeno, o apelido dele era Barbicha. É. Tinha uma barba assim, bem, bem comprida. Daí eu lembro que o pessoal chamava ele de Barbicha. Chamava ele de Barbicha. É. Mas era uma barbão comprida, não, sabe o que ele tinha? Sabe? Não Aham. era barbinha curta e tava parada. Ele deixava uma Ah. barbão grande. Não, eu conheci o vô, ele tinha uma barbinha rala e o bigodão, né, que faz a volta. Bigodão. O bigodão ele sempre teve. Mas quando eu era pequeno, me lembro dele com uma barbão bem, bem, bem longa mesmo. Então. Daí a mãe não gostava da barba dele. Um dia tanta mãe pegar no pé dele, ele decidiu cortar a barba. A Aham. mãe não gostava. Ela achava anti-higiênica. Se for pensar, a barba comprida mesmo é complicada, né? Pois é. E daí, tá. Daí quando o pai nasceu. Então, se ele casou com uns 18, o pai nasceu, ele tinha uns 20. Ele tava na olaria ou ele já tinha ido para outra coisa? Não, 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 filho. Daí, Aliás, aonde é que ele conheceu a avó? ele conheceu, sabe a Roseira, aqui onde eu moro? Aham. Tinha uma festa na Roseira. Na mesma igreja ali? Essa igreja. Eles faziam muito, naquela época, o socializar das pessoas naquela época era as festas, festa de igreja. Então faziam uma festa, lá tinha churrasco, todo mundo ia lá para a festa. E as moças iam lá, os rapazes iam lá, e era a maneira de se conhecer. E acabou que ele conheceu a mãe lá, e ficou dando em cima da mãe, dando em cima e tal. E aí ele descobriu onde que a mãe morava, ele ia de bicicleta, cara, daqui do Guaraituba até a colônia Marquês de Abrantes, muito para frente de Bocaiúva, dá umas 3 vezes do Guaraituba a Bocaiúva. Devia dar o quê? Não sei, cara, não vou chutar aqui, mas uns 70 quilômetros mais ou menos de bicicleta ele ia lá, Aham. ver a avó. Ele conheceu ela nessa festa. Conheceu nessa festa, Aham. e daí, mas ela morava, ela tinha vindo visitar a tia Jacira, que era a tia dela, que morava ali no Guaraituba,
E aí acabou vindo na festa aqui e conheceu ele. Mas ela não se interessou muito por ele, sabe? Mas ele ficou louco por ela. E, e ela ficou brava com ele porque disse que tinha uma outra mocinha moreninha lá, que diz ela uma negrinha, Aham. e ele estava dando em cima da negrinha lá, e ela viu isso, sabe? Daí ela, esse Jaguar fica dando em cima de tudo que é moço, eu não quero saber desse galinhão aí, não queria saber dele. E aí ele deu em cima, deu em cima, deu em cima e tal, foi lá atrás dela e tal. E disse que ele era danado. Quando ele era solteiro, ele era namorador pra caramba, sabe? Muito, muito namorador. Ele tinha um primo dele chamado Chico Ferreira, que era primo mesmo dele, sabe? Aham. Ele e esse Chico viviam fazendo as artes deles. E na arte naquela época, filho, eles iam para os bailes, né? Namoravam e tal. Mas era completamente diferente de hoje, né, filho? Nem se Aham. compara com. A arte era namorar, né? Mas namorar naquela época não é o namorado de hoje, que era namorar mesmo. E daí ele conheceu a avó, ficou insistindo, ia de bicicleta lá pra casa dela, então. E quanto Aham. tempo foi isso dele conhecer até resolver casar? Não foi muito tempo, não. Sabe o que aconteceu, filho? Ela tinha um cara que gostava dela, chamado Antoninho Pinto. O sobrenome dele era Pinto, e o nome dela era Antônio. Chamava de Antoninho Pinto. Esse Antoninho disse que fazia uns 2, 3 anos que estava de mosca morta, sabe? Gostava dela, mandava bilhetinho para ela, conversava nas festas e tal, mas não tinha vindo falar com o Antônio. E o Antônio estava mordido com isso. Porque naquela época, cara, se um cara começasse a dar em cima da tua filha e não viesse falar com você, era uma ofensa. Aham. E o Antônio estava puto da cara com esse Antoninho, porque o vô sabia que ele estava meio de paquera, assim, meio conversando com a filha dele, e não vinha falar com ele. E isso era um desrespeito. E aí o que aconteceu? Quando o Rosair conheceu a Vaneusa, contaram para ele, ó, tem um cara lá que está dando em cima dela e diz que comprou uma aliança e vai lá conversar com o pai dela e pedir ela em casamento. Uhum. Quando isso, cara, pegou a bicicletinha dele e, ó, correu para lá. Chegou primeiro. Chegou primeiro lá e o que ele fez? Primeira coisa que ele fez foi lá conversar com o Antônio e pediu a mão dela em casamento. E o Antônio disse que ficou pensando e tal. Não, eu concordo. Quando o outro veio conversar, disse que o outro ficou louco, entrou em desespero, entrou em pânico. Não, mas não pode, que eu já comprei aliança para nós noivar, que isso, que aquilo. Aí disse que a minha mãe dizia para ele, pois é, você não veio falar com meu pai, você nunca falou comigo, você fica aí no teu mundo e tal, não se decide. O outro veio aqui, conversou com meu pai autorizou e eu obedeço ao meu pai. E assim foi, cara. E o outro ficou chupando no dedo. Diz que E, ficou o... desesperado. e a relação do Vosair com o vô Antônio estava tranquila? Excelente. É. Sempre foi muito. Sempre, sempre, sempre. Nunca eles tiveram rusga. Nunca, nunca. Mesmo Uhum. antes de casado, nunca, nunca meu pai e o Antônio teve qualquer tipo de rusga, assim, não. Se deram muito bem. Tanto E com o da- Antônio quanto com os dois Daí gostavam muito. eles casaram e foram morar onde? Casaram e foram morar no Guaraituba, ali nos fundos tinha um paiol, né, que daí se transformaram numa casa, nos fundos da casa da Vailena. Moraram Uhum. mais ou menos Quanto tempo? um ano, mais ou menos. Ah, tá. Daí foram para onde? Daí eles foram morar lá perto do Antônio, lá no interior de Adrianópolis, lá, muito longe do sertão, que eles chamavam. Ah, tá. Lá onde o pai falou que ele ia de E, bicicletinha lá. não, muito para frente. E, rapaz, quando ia, lá é Colônia Marquês de Abrantes. De Marquês de Abrantes para ir para onde a gente morava lá, eram uns 3 dias de viagem a cavalo. É muito longe. E não tinha estrada de rodagem, nada, era só picada de cavalo. E daí lá que ele começou a trabalhar com. Ah, ele começou a criar Não, coisa, plantar, trabalhar lá na lavoura, fazer roça, criar porco, gado lá, e a gente vivia disso. junto com o Antônio.
Não, é perto do Antônio, mas ele tinha a roça dele, o Antônio tinha a roça dele. Sim. Depois, quando a gente saiu de lá, desse local chamado Barra Bonita, né? Esse lugar lá do interior que a gente morava, o nome do lugar lá é Barra Bonita, perto às margens de um rio chamado Rio São Miguel. Hoje é plantação de pinos. Hoje é só plantação de pinos. Virou tudo reflorestamento de pinos lá. Eu vivia trabalhando com ele lá, aprendi a trabalhar com ele lá. Sabe, era pequenininho. Eu lembro que eu tinha uns 7, 8 aninhos. O presente que ele me deu era uma enxadinha. E eu ia trabalhar com ele, mas eu era pequenininho, daí dava sono. Eu dormia embaixo das árvores. Ele chorava de rir. Meu companheiro foi trabalhar comigo, eu peguei ele dormindo embaixo da árvore lá. Eu ficava com a vergonha, rapaz, não sabia o que fazer de vergonha. Foi trabalhar quando eu peguei ele roncando embaixo da árvore, em cima da enxada lá. Rapaz do céu, eu morria de vergonha. Eu falei, barbaridade, como é que eu fui dormir no serviço? Mas eu era um bebê, cara, tinha uns 8 aninhos. Eu estava com a enxada, carpino, me dava sono, encostava no ar e puxava o ronco. O pai me deixava dormir, mas depois ficava zoando de mim. Meu companheiro dorme, eu levo ele para trabalhar comigo lá, ele dorme embaixo da árvore lá. Uhum. Tá, e daí o vô e a avó tiveram 7 filhos? 6. Com o Orivan. Com o Orivanzinho, 6 homens e a Dirlene 7. Tá. O Orivan ele faleceu com quanto? Alguns meses? 3 dias. 3 dias. Umas coisas que ele falava, ele era muito brincalhão. Ele era muito divertido, ele era uma pessoa assim, era aquela pessoa ranheta, ranzista, pelo contrário. Ele era aquele bigodão dele, você olhava para a cara dele, nossa, como é brabo e tal, mas nada, era um gozador tinha que ficar esperto com ele, porque ele te embolava, né? Se você desse mole, fazia uma piadinha, ele fazia uma sacanagem e tal, e a gente já conhecia ele, ficava ligeiro com ele, porque sabia que se você desse mole, ele ia ter que passar a perna mesmo, sabe? E quando você via, tinha caído na arte dele. Mas tinha algumas coisas assim, sabe, que ele falava que eu admirava sempre tudo dele, né? E uma das coisas que ele falava, ele dizia assim que ele tinha muita alegria, orgulho, né? Que ele dizia, o meu grande orgulho, não orgulho no sentido mal, no Sim. sentido bom, a grande alegria dele, o grande orgulho dele é que ele nunca teve nenhum inimigo na vida. E ele morreu sem ter nenhum inimigo. E aí ele contava que se alguém não gostava dele ou não gostava de alguma atitude, alguma coisa e tal, e que diz ele, cometia algum desaforo ou falava algum impropério para ele, em vez de responder às pessoas, ele se calava, saía, aí depois ele voltava e pedia desculpa para a pessoa. Aí a pessoa olhava, puta, aquele cara, né? Às vezes a pessoa totalmente errada e mesmo assim ele pedia desculpa. Não tinha como, cara, não perdoar ele. Aí a pessoa abraçava ele, deixa para lá e ficava amigo dele. Não tinha como brigar com ele. Ele era um Uhum. cara assim muito. E ele, até pouco antes de morrer, ele, olha, filho, uma grande alegria para mim, eu não tenho inimigo. Qualquer lugar que eu for, nem lugar da face da terra eu tenho nenhum inimigo e nunca tive. E não quero ter inimigo. E ele falava que ter inimigo é burrice. E sempre ele dizia que quando alguém está de cabeça quente, ofendendo, a melhor coisa a ser feita é você se calar e se retirar. Que não vai convencer a pessoa do contrário. Mais tarde, se vem, conversa com a pessoa, pede desculpa, por mais que a pessoa está totalmente errada, não precisa pedir desculpa para ela, e tudo vai ficar bem. Uhum. Então, esse era uma das coisas assim, que eu admirava muito ele. E ele era muito amável com todas as pessoas. Não tinha que não gostasse dele, cara. Não tinha. Ele era extremamente amado por todos, todo mundo. O que ele tinha de bondade, o que ele tinha de... Sabe, ele vivia fazendo trabalho para as pessoas de graça, sabe? Assim, eu trabalhava feito um animal, não comprava nada de ninguém. Ele tinha um desejo de ajudar as pessoas por ajudar, mas ajudar mesmo, cara. Trabalhava feito um animal, sabe? Simplesmente por prazer de ajudar as pessoas. Nunca pedia nada em troca, não fazia visando qualquer tipo de retorno. Ele fazia o trabalho pelas pessoas porque tinha o prazer de ajudar as pessoas. Então, são coisas assim que eu sempre admirei demais nele, sabe? Essa bondade,
a alegria, que ele vivia sempre alegre, sempre rindo, mesmo quando ele estava doente, sabe? Mesmo quando ele estava doente, ele estava com um sorriso no rosto, brincando, até pouquinho antes de morrer. Acho que uns 3, 4 dias antes ele morreu, minha mãe tinha que fazer algumas coisas e perguntou se eu podia ficar com ele. Eu falei, vou sim, mãe, mas você tem que vir cedinho. Eu me lembro que acho que umas 6h30 eu já estava lá. Fiquei o dia inteiro com ele, até ela chegar, ele chegou umas 8 horas da noite, passei o dia inteiro com ele. Foi um dia muito gostoso, filho. Mas ele estava muito, muito fraquinho. Você tem uma ideia como ele estava tão fraquinho, que eu tinha que pegar a colher e dar a comida na boca dele, ele não tinha força para levantar a colher. E ele era um cara muito forte, muito, muito Sim, forte. sim. E ele estava tão fraco, tão debilitado, que ele não tinha força para levantar a colher. Foi uma das poucas vezes que eu vi. Eu fiz o pratinho, assim, você lembra do biscoitinho moído, que ele gostava, que o biscoitinho cangalha, sabe? Se moía, ficava aquela farinhazinha, ele se punha leite, era a única coisa que ele conseguia comer um pouquinho. Eu fiz aquela papinha para ele ali, ó, e pus assim, ele pegou, eu vi que ele não conseguiu levantar a colher na boca, ele olhou para mim, aí eu vi correr uma lágrima no rosto dele. Pai, tá com dor? Não, filho. Você sabe o homem que eu fui? Falei, eu não aguento com o peso da colher. Falei, pai. Aí eu, cara, aquilo me cortou o coração, sabe? Eu lembrei um engasgo, filho. E aí eu falei, não, pai, eu tentei dissuadir, sabe? Tentei mudar ali. Então, não, pai, isso aí o pai já melhora, isso é só um momento aí, já. Então, eu já peguei a colher, já pus o prato embaixo do queixo dele, fui dando um pouquinho para ele, até um pouquinho que ele pôde comer, sabe? E aí ele já começou a rir de volta, já começou a fazer piada de volta. Mas esse eu aí, até mesmo antes dele morrer, cara, ali já estava na iminência da morte, estava brincando, estava fazendo piadinha, estava alegre, sabe? Ele era uma pessoa Uhum. assim incrível. Esse era É, o... eu lembro, eu queria levantar algumas curiosidades sobre ele também. Eu lembro que ele gostava de Tonico e Tinoco, né? Sim, gostava muito do Tonico Tinoco. É, Era os como que ele escutava? Ele tinha um radinho? radinho de pilha, um radinho chamado Galeno. Ele tinha um radinho Galeno. Ah, esse aqui é meu Galeno. É um radinho de pilha pequenininho assim, ó, só chiava. E Uhum. ia lá, maior trabalho para sintonizar aquilo e tal, e até eles ficavam escutando ó, o programinha caipira dele e as musiquinhas do Tonico e Tinoco. É, é, ele teve também o Fusca, né? Que era o. Como que chama? Burrichó. O Bruxó, ele chamava o Isso. Fusquinha dele de Ele foi. Ele comprou o quê? O Fusca era 52, né? Não, não, 1952. 72. 72. Ele comprou esse Fusca em 1974. Ah, Ele foi tá. o segundo, ele foi Aham. o segundo dono. O Fusquinha está na família até hoje. Hoje ele está com o filho do Nasir. Né? E daí, o pai aprendeu a andar nesse Fusca. Todos os filhos aprenderam a dirigir esse Fusca. Aham. Esse Fusca pegou nós e tal. Era parte da família, o Fusquinha. Era parte da família, aquele Fusquinha. O Antes disso, Brechó. ele tinha um outro carro, né? Era um Ford, um grandão Ele preto, tem Chevrolet 1938, verde. verde. Chevrolet verde 1938. Longos e longos anos eu tenho esse Chevrolet. Eu era pequenininho quando eu comprei o Chevrolet, pequenininho, eu digo assim, eu acho que devia ter uns 10 anos. Ele vendeu o Chevrolet quando ele comprou o Fusca. Para fazer pegar o Chevrolet era na manivela na frente. Se ia lá na manivela, era a partida dele era na manivela. O pai lembra de algum hobby que o vô tinha, que ele gostava? Não sei, jogar carta ou fazer qualquer coisa? Que ele, fora trabalhar, o que que ele gostava de fazer? Muito raramente ele jogava canastra, mas não gostava muito não. Ele não tinha paciência de fazer coisa que ficasse parado. Aham. Pescar, muito pouco, também não tinha muita paciência. O hobby dele era assar carne. Ele gostava muito de É, assar carne e comer. Uhum. Adorava o churrasco. fazer um churrasquinho. Que ele teve a chacrinha dele criou um pouquinho de gado, acho que o mais forte era porco mesmo, que ele tinha bastante, Ele né? adorava. O E forte ele dele era fazia criar aquele porco. chouriço, né? Uhum, ele fazia tudo, né? Ele matava o porco, daí ele fazia o chouriço, fazia a linguiça, enfim, tudo. Defumava, né? Daí ele mesmo fazia com o defumador, ele defumava. Ele era especialista em carne, né? Aham. Era um excelente açougueiro, né? Conhecia profundamente da arte de lidar com a carne em si, tanto de boi como de porco.
Ele tinha tudo que é tipo de bicho na chácara dele, tinha peixe, e ele ele tinha uma relação com os bichinhos dele que era incrível. Os peixes, cara, só faltava falar com ele. Ele tinha as carpas, ele ia lá, ele batia em cima d'água assim, sabe? As carpas vinham assim, sabe? E aí ele dava pão na boca da carpa. É. Daí ele, a dor que só, vem aqui, filho, vem dar pão para ela. Mas que, cara, se chegava lá, saía que era um risco. Você não via uma. Podia bater na água, podia chamar, podia jogar pão, não vinha uma. Ele se sentar, pegar, me dá aqui o pão, vinha ali, batia na água e falava, vem aqui, criança, vem aqui. Eu tudo comer pão na mão dele, cara, de volta. Vou ter que contar. E ele ria, sabe? Era uma figura. Falava com os bichinhos, cara, ele falava com os bichinhos. Era Eu incrível com lembro os que bichos. ele trabalhava no pesado mesmo até... Quantos anos que ele tava? 70, 60 e pouco? Ele morreu com 75. Aham. Carregando Muito barrica de Olha, por lavagem, né? 6 meses, cara, porque o câncer pegou ele assim de uma hora para outra e já acabou com ele. Ele devia ter uns 74 anos por aí. Um dia eu fui lá na chácara e tinha matado um boi. Ele tinha aquela talha, levantava as duas metades assim e tal, ficava lá. Daí um entrava, ele dividia os quartos, primeiro dividia no meio, daí dividia no meio de volta, ficava os dois dianteiros e os dois traseiros. E ele tinha uma prática para lidar com aquilo ali que era incrível, né? E daí o tio Laci ia lá, cortava, ele ficava embaixo, saía, levava lá e tal, levava para pôr nos freezer e tal. Mas eles tinham prática de lidar com aquilo ali. Eu estava lá. Ah, rapazinho, pega um disso aqui. Eu pensei, pô, se ele com 74 anos faz isso aqui, para mim é mole, né? Tá louco. Rapaz do céu, eu entrei embaixo daquilo ali e ele cortou. Ah, cara, eu fui pro chão que é um pacote. Mas ele brava, né? Mas você é muito fresco, cara. Teu pai com 74 anos, você cai que nem um pacote, um saco de batata. Mas ele ria de mim, contava para todo mundo nos olhos. Puta, perdeu pro pai. Aí com 74 anos ele perdeu pro pai. Rapaz do céu, pensa num cara forte. Aquele troço lá não é só ser forte, cara. Se você não for forte, você não carrega, né? Mas você tem que ter um jeito para lidar com aquilo. Aquilo é mole, terrível. Peguei aquele negócio e virou para lá e virou para cá e eu saí feito um bêbado. Ah, não deu, cara. Já caí com carne, com tudo. E ele chorava de rir, cara. Ele chorava de rir. Ele sabia o que ia acontecer, sabe? Ele Uhum. de maluco. Fazia de propósito. Só para me sacanear mesmo, cara. Ah, ria muito de mim daí, sabe? Você é muito mole, Piada. Tá perdendo pro teu pai. Ele era uma figura. A gente acabou pulando, né? Mas teve a época que ele foi patroleiro, né? Não, a vida inteira dele foi patroleiro. Né? Uhum. Desde quando ele voltou lá desse interior, lá ele veio ser patroleiro lá na colônia João 23, ele foi ser patroleiro, se aposentou como patroleiro. Eu acho que ele trabalhou mais de 30 anos como patroleiro. Se aposentou como patroleiro. Ele já carregou o pai na patrola? Muitas e muitas vezes eu ia trabalhar. Uhum. Muitas e muitas vezes eu ia para a patrola, carregar ele trabalhava e eu ficava de pezinho agarrado ali. E só chegando mais no finalzinho, então, que ele ficou doente, né? E foi rápido. Infelizmente, filho, no comecinho, no Natal e Ano Novo, a gente sempre passava junto lá, a gente já percebeu que ele estava muito triste, assim, muito pálido e quase não comeu. Ele era bom de garfo, cara, ele comia bem. Mas principalmente carne, sabe? Ele comia que dava gosto de ver. Desde aquele Natal e Ano Novo, a gente começou a perceber que ele assou pra gente, tudo e tal, mas já estava meio aborrecido e não conseguiu comer. Eu falei para a mãe, tem alguma coisa errada com o pai. Ele quase não comeu, ele está meio aborrecido e está muito amarelo. Tem alguma coisa que não está bem com ele. Ela falou, será, filho? Foi melhor fazer alguns exames. Daí, quando passou no novo ali e tal, ela foi levar ele fazer alguns exames e tal, e aí já detectou, filho, câncer. Dos órgãos internos. O médico acha que começou no fígado, mas não dá para ter certeza. Mas provavelmente ou foi fígado, pâncreas e tal. Mas sabe aqueles câncer cruel que quando começa assim, explodiu? Então a gente detectou comecinho de janeiro o câncer nele, dia 19 de abril ele foi a óbito. Um câncer terrível. Alastrou assim de uma velocidade brutal. Tá, mas quando fizeram o exame era o quê? Mais ou menos janeiro? A gente ficou sabendo perto do dia 15 de janeiro. Por exemplo, Já estava avançado ou estava no início? Estava avançado. Não, já. E ele não tinha
o hábito Tinha de reação na hora. fazer check-up? Filho, ele fazia check-up, mas fígado, pâncreas e tal, essas coisas não dá para saber. Ele tinha feito aquele de próstata, sabe? Não tinha dado nada e tal. Ele tinha feito recentemente aquele coisa de próstata, mas não tinha dado nada. 4 meses aí, ele foi a óbito. Pois E é, assim, quando ele foi definhando, que dava dó de ver. Sabe? Assim, cada dia que você ia ver, ele estava pior. eu E ele, lembro ele que era brincalhão, ele tinha um compadre que tinha usado essa frase e usava sempre. Como é que o pai tá? O pai tá melhor? Não, tô bem melhorzinho que amanhã, filho. Tô bem é, melhorzinho que amanhã. Ele, brincadeira dele. Tô bem melhorzinho que amanhã. Quer dizer, aham. tô piorando cada vez mais. Mas eu não dizia, tô piorando. Tô bem melhorzinho que amanhã. Ali em janeiro, quando fizeram o exame, já sabiam que não tinham o que fazer ou estavam providenciando fazer alguma Não, coisa? o que aconteceu? Daí foi feito vários exames, aí o médico chamou eu e minha mãe e tal, e disse, olha, a gente pode fazer uma cirurgia nele, para tentar ver se dá para fazer alguma coisa. Tem 2 possibilidades. A primeira é dele não aguentar a cirurgia. Essa é uma possibilidade real. Segunda, dele aguentar a cirurgia e não adiantar muito. Mas ainda existe uma possibilidade bem pequena da gente conseguir extrair a parte que está, né, acometida, e aí com quimioterapia, com todos os procedimentos, quem sabe ainda salvar ele. Daí, mas vocês é que decidem. Ele não sabia, filho, não sabia de nada. E aí nós fomos para casa, conversamos muito com a mãe Simone. Falei, bom, se não operar, ele vai morrer. Então, vamos operar. Se acontecer de ele morrer na operação, paciência, a gente tentou salvar. E se morrer mesmo fazendo a operação, paciência. Se existe uma pequena possibilidade de sobreviver com a operação, vamos atrás dessa possibilidade. Ele fez a cirurgia, sobreviveu à cirurgia e morreu mais ou menos um mês depois. Quando abriram ele, o médico falou para mim, olha, não teve o que fazer por ele, só foi feito o que eles chamam de toalhagem, sabe? Só feito aspirar algumas coisas ali e fecharam de volta. Estava completamente tomado, não tinha o que fazer. Não tinha, mas estava de um jeito que não tinha o quê? Não tinha. Tá, Aham. os intestinos, todos os órgãos ali, tudo cometido. Quando ele Um soube, horror. então? Depois, bom, antes da cirurgia, né? O que antes da cirurgia ele soube? Que ele ia Aí, fazer a cirurgia. depois da cirurgia, já falaram Ó, que não a gente teve foi jeito. falando para ele, ninguém tinha coragem de contar para ele, sabe? Acho que ele soube mesmo e tal, que ele estava com câncer, eu acredito que uns 15 dias antes de ele morrer. A gente não tinha coragem de contar para ele e a gente achou que não ia ajudar ele em nada, sabe? Aham. Então, acho que uns 15 dias, talvez, antes dele morrer, ele desconfiou, perguntou, acho que daí a minha mãe confirmou para ele, você tem câncer. Mas ele não se deixou abater. Ficou de cabeça erguida. Na verdade, ele não era aquela pessoa assim de ficar se lamuriando, de lamentar de nada. O tempo todo que eu conversei, especialmente esse dia que eu fiquei o dia inteiro com ele, Aham. ele ficava contando coisas alegres para mim. Você nunca via ele falar de coisas tristes, ficasse reclamando, ficasse... Não, sempre alegre, sempre brincando. Mesmo antes de morrer, ele estava brincando e alegre. Mesmo Uhum. antes de morrer. As poucas vezes assim, que eu vi ele, que abateu ele, foi quando ele foi tentar levantar a colher e não tinha força. Ali eu vi, daí eu mesmo disfarcei, fui para frente e tal. Ele era um cara que não deixava a tristeza ou a melancolia bater ele. E todo mundo que estava do lado dele, ele contagiava com aquela alegria, com aquelas brincadeiras dele, com aquelas piadinhas, e aquele jeito alegre e brincalhão dele Uhum. ser. Brincando e Ele tal. conseguiu passar um último aniversário ali, né? Era o de 75? De 75. Então, veja bem, ele fez 75 no dia 12 de abril e morreu no dia 19, uma semana depois. Aham. Era o quê? 2012? Eu não lembro agora, mas fazem 12 anos. Acho que 2014, eu acho. É. E ele era gozador, né? Daí, nesse dia, tá, um pouco, ele falou para mim, filho, eu acho que eu vou morrer. Credo, pai, por que o pai fala isso? Todos meus amigos estão vindo me ver? Eu estou achando que eu estou com o pé na cova. Falei, pai, os amigos estão vindo ver o pai porque eles gostam do pai, mas não tem nada a ver. A gente sabia, né, filho? E ele também, Aham. no fundo, sabia. Eu
Eu gostaria de finalizar deixando para nossas gerações futuras que ele foi um exemplo de trabalho, muito trabalhador. E ele passou isso para mim e eu procurei passar isso para os meus filhos. E ele também foi um exemplo de não se deixar bater, de viver de uma forma alegre, feliz. Não deixar as mazelas do dia a dia te abater. Ele não dizia, mas as atitudes dele, se te dá um limão, faça uma limonada. Ele não era assim de falar, mas ele era de fazer. Ele nunca era muito de falar. A demonstração dele era de exemplo. O ensinamento dele era pelo exemplo. Ele era de poucas palavras, mas de muitas atitudes. Um grande homem, simples, humilde, de um caráter fantástico. Um homem que eu me alegro muito de ser filho dele, de ter o nome dele e de ter aprendido tantas e tantas coisas como eu aprendi com ele. Procurei passar para os meus filhos também a maioria dessas coisas. Então, um homem simples, pouca cultura, mas muita sabedoria. Esse era o original, nosso querido. Fica aqui assim, vô. Fica você no meio aqui das duas aqui. Fica aqui, vô. Tira aqui, amor. Vô, fica ali, vô. Você, isso. Não sai as pernas secas da tia só. Corta as pernas secas. Amor, chama elas aqui, amor. Fabiana, vem aqui na frente da mãe. Oi, Ana Clara. Vem aqui na frente da mãe, aqui, ó. Oi, oi, Ana Clara. Oi, oi, oi. Ah, mamãezinha. Pronto. Então vamos, amor. Vamos que já Lembra tá que a morena é Ana Clara e essa aqui é Carolina. A morena é a Ana Clara. E essa daqui é a que é Carol. Vamos embora então, né? Vamos embora. Que a senhora tá aí, não vou apagar, vou deixar. Eu dei risada dela e eu me lembrei que ela tava. Bruno Brian vendo o vou pôr o porquinho no saco. Brian. Dá um close aqui, Dá uma olhada senão... pra mulher, hein? Isso, vou dar uma olhada para cá, dar um tchau aqui. Se eu tiver da fotografia de costa. Não, tô filmando o vô aqui. Cortou um porquinho hoje, amanhã o pessoal vai comer na Páscoa. Coitado, chegava, ela tinha um cestão enorme assim. Chorava lá, chorava. O respeito, o amor, o carinho que nós temos que ter. Feliz pelo legado que nós temos de educação, pelo legado de... Vou tratar dos porcos lá. Ah, vai. Vai salar o pé do lado. Quando isso? Tá nem aí, que a turminha negrinha, né? Com a mão na cabeça. Uma chorando, vai. Uma chorando. Vai chorar? Chore. Olha, vou lá, rapaz. O outro vô pega o mesmo. Deixa ele sentado, ele falou pra mim, por que não chegam todos de uma vez? Pra que ele levantasse uma vez só pra dar os parabéns. Vamos. Vamos lá! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva o Osair! Vou falar isso aí, vocês vão se achar. Ganhou, parabéns, o Zair novo E o velho. O Zair bem novinho e bem velho, né? Ano que vem nós vamos sugerir o Porcadeira de perto, vem. Senta, vô! Vai lá, Fabiana. Deixa eu sentar aqui, pera lá. Deixa eu sentar assim. Fica lá, Vai me atrapalhar aqui. Deixar pra lembrança. O Eve Goduto. Vocês lembram aquela minha do meu casamento? Que nós tiramos os irmãos cativos, ficou tão bonito. Folia de carro?
O Lazarento sai do quartel ali, daí dá a volta e entra de novo, fica dando risada. Ela não seja boa, né? Se não estiver bem, né? E daí todo mundo parado esperando ele fazer o contorno pra entrar de novo. E o senhor, você lembra de quando a Donha morreu, não? Você lembra quando a Donha morreu? A Donha? É. Não lembro, esse eu não lembro. Era bem pequena ainda. O que eu lembro bem é da avó Guilhermina. É. A avó Guilhermina, quando morreu, o Hilário eu não conheci também, já era morto, quando eu me entendi por gente. A avó Guilhermina, Era escolar? eu era piazinho, você vê, como era essa menina assim, da Dirle, assim. Ah, é? Aí tinha uma poltrona grande assim, pra fazer cor. Você tá no colo do você velho, é que nem essa piazinha aí pra você. Ah, Deus do velho, era linda comigo mesmo. Aí me deu sono, fomos na dispensa lá, a mãe me levou, pôs numa cama pra dormir. Puxado aqui, daí tinha o outro lado era a dispensa, e ali era o quarto. Eu deitado ali, aquele medo, né, do defunto, o caixãozão preto, né, tudo de preto, muito preto, assim. Coitado da Rita, ele tá separando dele, mas parece que ele gosta. Sai uma panela, pelo bar saiu rolando, sartei da câmara. Quer dizer, medo desgraçado, né? Ai, Maria, esse eu lembro bem, rapaz, você vê, né? Morrendo, nossa senhora. Mamãe, a tudo. A arma da vovó Guilhermina. Até eles ficaram com medo, né? Caiu aquela panela lá, saiu rondando. Ai, meu Deus. Não fui dormir mais lá no quarto. Fui lá com você mesmo. Dormi no colo dele lá. Você vê a funerária São Francisco já existia aquela vez? Naquela época. E veio 4 cavalos. Cavalo branco, um manto preto, puxando o carro fundo, a carrocinha. Tinha uma carruagem, né? Aquele lá que chamava. O motorista, o cavaleiro lá em cima, assim. E daí tinha tipo de uma cabine, assim, né? E aquela coisa, tudo de grade, assim. O caixão ali. Ainda foram esperar eles na estrada, lá da Ribeira, no frente do negócio. Chegou de noite ali, né? Uma lanterninha, essa lanterna de querosene. Você vê, não tinha luz, não tinha nada mais aquela vez. Esperaram o cara lá, entrou ali, subiu lá em cima. Acho que você conheceu a casa velha lá, né? Queimou daí? Não. Não conheceu também? Casa do Hilário. Daí foi, a carroça foi lá, daí sortaram os cavalos, deram de comer, comida pro motorista, pro carroceiro. E outro dia saiu cedo o enterro daí. Aquele caixãozão preto, do carro preto, tudo preto. E os cavalos com aquela mantona coberta, preto, tudo cheio de babado, assim, e lilás, assim, aquele desenho. Isso eu lembro bem, você vê. Levaram lá para São Gabriel, para aquele túmulo lá da mãe. A avó Guilhermina, né? Daí ficou o tio Durval lá, tia Tervina. Você vê como é que a gente lembra ainda, né? 74, ele deve estar fazendo uns 65. Tá com o pai internado no Carão? É, quase 70 anos. A gente lembra ainda, né? Essa memória. Dá parabéns pra nós aqui, hoje é aniversário do Animar. Ah, Gerrão, velho. Então, vou dar um abraço. Parabéns. Parabéns pro senhor, viu, meu negão? Obrigado. Muitos e muitos anos de vida. Obrigado, agradeço. Nós estamos esperando o centro Molina e Fubá aqui, mas está demorando, alguém comeu um pedaço. Esse aí fizeram especial pro senhor. Ah, é? Fizeram especial pro senhor. Tem coca? Quer tomar uma cervejinha? Tem lá em cima. Vou tomar uma coca. O que é isso aí, mãe? Potinho. Um homem que está ali no portão pedindo comida, que está com o pai internado no Carão, fez 2 pães de cena, faz 2 meses, é de São Paulo ele. Daí pediu, ou eu ou o Cristo, nós dávamos um pratinho de comida para ele. Eu já vou ver pro senhor lá. Daí, eu tenho uma vasilha, então a senhora leve. Me deu a vasilha pra fora. Pode ser que seja, né?
Porco malandro. Malandro é dinheiro. É. Escutava quilômetro longe o batido do pé dele, né? Tocando a gaita e batendo o pé, né? Acompanhamento era no pé. Ele era filho de quem? Ele é filho de quem? Esse é filho da minha madrinha lá, a velha Donha. Ah, Donha. Zacarias. Zacarias Balduino, sobrenome dele. Que legal. Faz muito tempo ainda, Deus a lembra. Eu sempre quando ia em São Gabriel ia rezar para a velha queimar dela, no túmulo dela, né? Agora está diferente, você não acha mais. Mudaram certa família, né? Não acha mais. Que dó. Mais ou menos o lugar, a gente vai lá não acha mais o lugar. Fernando, não quis jantar aí, comer? Saí 10 horas da noite, tá fazendo janta pra ele. Chegam 10 horas, para com a fábrica lá, daí que vem embora. Daí come que nem um cavalo, né? Vão dormir, né? Faz mais a comida, meu Deus do céu. Tá dando risada uma coisa aqui. Meu Deus, Arzinho. Já deram uma sacola nada pra minha moça aí, pra levar pra fábrica do marido, né? Mas tinha mais purga do que plástico. Foi no carro. Ei! Ah, do Santa Mônica aqui que pegou 40 purgas. Ligou pro pai lá trazer a bomba e o veneno da chácara. E outro dia que abriu o carro ali, tiremos os tapetes, mas olha, se você olhava assim, tava fervendo os tapetes de borragem, carcar aquele veneno que eu fiz. E daí no carpia do carro, deixa aberto. Daí tava um sol quente, né? Pulverizei por tudo o carro, molhar os assentos, matou tudo. O cachorro dormia lá, tava varada lá. Foi no assento da frente ainda ela foi. Festou o cara de porca. E aí, mas escuta aqui, mas a purga é pra aumentar o plástico lá.